O Guia dos UFOs, letra L. Laser. Acrônimo em inglês de amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Um laser é um tipo de maser que amplifica radiações visíveis de luz. A luz comum difunde-se e espalha-se a partir de sua fonte. Um laser concentra toda a luz num raio estreito. Esse raio concentrado de luz ou raio laser possui um grande poder. Tem aplicação médica prática como uma delicada cirurgia de olhos. Pode também ser usado para a finalidade de comunicação. Mas sua utilização mais assustadora é como arma mortal. Não haveria praticamente defesa contra essa arma. Os raios laser podem cortar qualquer metal, não importa sua espessura. Os cientistas continuam com as experiências para produzir lasers cada vez mais poderosos e sofisticados. A realização suprema seria ter lasers capazes de derrubar mísseis. Também estão trabalhando para criar revólveres de laser portáteis. Se é para se acreditar nos relatos de pessoas que viram UFOs, então a evidência indica que os UFOs estão também armados com armas laser. Houve diversos casos registrados de pessoas que foram derrubadas inconscientes por um raio laser, presumivelmente algum tipo sofisticado, depois que se aventuraram perto de mais de um UFO. Em outros casos, pilotos informaram terem visto raios de luz sendo atirados sobre seus aviões. Excetuando uma explicação natural para este tipo de fenômeno, a conjectura é que esses raios originaram-se de UFOs. Lei. Em ciência, uma lei é uma declaração de uma relação de um fenômeno ou comportamento na natureza, imutável e invariável sob o mesmo tipo de condições. O avanço da ciência descobriu inúmeras leis naturais, como, por exemplo, a lei da quantidade de movimento, momentum, e a lei da conservação da matéria e energia. Os cientistas estão de acordo que as leis básicas da física e da química são universais, isto é, a mesma por todo o universo. Ainda sem resposta, contudo, é a questão da universalidade das leis da biologia. Ver hipótese de universalidade, biologia. Lei da conservação da energia. Ver lei da conservação da matéria e da energia. Lei da conservação da matéria. Ver lei da conservação da matéria e da energia. Lei da conservação da matéria e da energia. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que realidade ou existência era composta de duas entidades ou formas separadas e distintas, isto é, energia e matéria. Acreditava-se incorretamente que a quantidade de energia e de matéria permaneciam constantes no universo e que, portanto, nem a matéria nem a energia podiam ser acrescidas ou diminuídas em quantidade. Essa crença levou à formulação de duas leis separadas, isto é, a lei da conservação da matéria e a lei da conservação da energia. O progresso da física nuclear modificou essa teoria. Em consequência das explosões nucleares, os cientistas descobriram a interconversibilidade da matéria e da energia. Embora a quantidade de realidade ou existência, isto é, de matéria e energia, permaneça constante e imutável, uma forma de realidade pode ser transformada na outra. Isto é, se uma forma de realidade é destruída, ocorrerá um acréscimo correspondente na outra forma de realidade. Os cientistas, portanto, combinaram as duas leis de conservação numa única lei unificada, isto é, a lei da conservação da matéria e da energia. Ver superespaço. Transmogrificação. Lemúria. O nome dado a um continente afundado que dizem ter existido no Oceano Índico. Teria desaparecido num grande cataclismo. Outros escritores situam Lemúria no Oceano Pacífico e usam o nome intercaladamente com Mu. A distinção entre os dois, se houver, é obscura, e o uso de um nome de preferência ao outro parece depender unicamente das inclinações individuais do escritor. Muito do que foi pressuposto em relação à Lemúria é praticamente o mesmo que foi dito com relação à Atlântida e a Mu, incluindo a sugestão que os UFOs podem originar-se de uma colônia submarina de Lemúria, que sobreviveu ao cataclismo. Ver Atlântida, Mu, Osni. Limbo dos Perdidos, um dos muitos sinônimos do Triângulo do Diabo.
Ver Triângulo do Diabo, Vórtex Maldito. Livre-arbítrio. Um dos conceitos básicos da filosofia da lei natural e da religião é que o homem possui consciência e razão. Uma consequência desta capacidade de pensar, julgar e analisar é que o homem pode fazer escolhas livres. Em outras palavras, tem livre-arbítrio. Isto significa que pode tomar decisões livres e inteligentes, que podem ser motivadas, embora não obrigadas, por influências externas. Porque o homem possui esta liberdade, os filósofos da lei natural declaram que, em virtude disso, o homem é responsável por suas ações. O livre-arbítrio não entra diretamente no fenômeno UFO. Está envolvido com o fenômeno apenas indiretamente, como alternativa para o determinismo. Ver determinismo. Livro azul. Ver Projeto Livro Azul. Logo cósmico. Exprime a opinião dimensionalista que os UFOs não são veículos espaciais do espaço exterior, mas os produtos de alguma inteligência não humana. Através de avistamentos e contatos ocasionais, essa inteligência não humana deseja fazer as pessoas acreditarem na origem extraterrestre e na realidade objetiva dos UFOs. A crença de que os UFOs são veículos espaciais, argumentam os dimensionalistas, não é nada senão ficção. Um logro, um grande logro cósmico, sendo perpetrado e perpetuado sobre humanos insuspeitos e crédulos. A finalidade desse engano ou logro é desviar a atenção das pessoas do perigo verdadeiro. E esse perigo verdadeiro, segundo os dimensionalistas, é um universo paralelo habitado por seres inteligentes. Esses seres são basicamente malévolos para com os humanos e introduzem-se e influenciam o curso das coisas humanas para seus próprios fins. Ver Dimensionalismo, Manodin. Lorenzen, Carol e Jim. Entre os mais eminentes ufólogos estão Jim e Carol Lorenzen. São os autores de diversos livros sobre os UFOs. Uma de suas importantes contribuições à ufologia foi o estabelecimento da Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos, a primeira organização importante de pesquisa UFO a ser fundada, a qual é ainda dirigida por eles. Investigaram o caso de George Adamski, um dos mais famosos casos de contatado. Em seu julgamento, este caso de contato específico foi uma fraude. Em sua perspectiva ufológica, tomam a posição extraterrestre. A possibilidade de que os UFOs possam ser engenhos dimensionais é cientificamente insustentável para eles. Não olham com desconfiança os relatos de contatados e acreditam que possa haver vários grupos diferentes de extraterrestres visitando a Terra. Geralmente, têm uma atitude positiva em relação aos UFOs e não os consideram inerentemente hostis à civilização humana. Acreditam que os ufonautas estabelecerão contato aberto com o gênero humano. Ver Adamski, George, Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos. Lua. Um satélite natural que gira em torno de um planeta. Nenhuma lei natural determina o número de luas que um planeta deve ou pode ter. Alguns planetas não têm luas, outros têm diversas. Nem as leis naturais determinam o tamanho das luas. Algumas luas medem diversos quilômetros de diâmetro, outras podem ser tão grandes quanto alguns planetas. A Terra tem uma lua. Sua distância média da Terra é de 382.169 km e seu diâmetro é cerca de 3.456 km. Tem uma superfície desolada, marcada por crateras. A exploração inicial não descobriu vida em sua superfície. Entre os maiores mistérios associados com a Lua está sua rotação sincrônica, isto é, um lado está sempre voltado para a Terra. Não existe explicação científica para esse comportamento, mas o nebecista Jean Sendi, que usa a Bíblia como sua fonte primordial, oferece uma explicação. Segundo ele, esta rotação sincrônica é uma das provas de que astronautas sedopianos visitaram a Terra em tempos remotos. Acredita que eles estabilizaram a rotação da Lua a fim de melhor serem capazes de monitorar e terraformar a Terra. Também acredita que eles deixaram um sinal visível de sua presença na Lua, isto é, o arco da aliança prometido a Noé na Bíblia, Gênesis 9:13. Quando o homem descobrir esse sinal, uma pista de lançamento, entre outras coisas, saberá finalmente o segredo de sua origem
e os significados ambíguos de muitos textos e passagens antigas se tornarão claros. Deve-se assinalar, entretanto, que o Mariner 9 mostrou que tanto Deimos quanto Phobos, as duas luas de Marte, também giram de tal maneira que apenas um lado é visível de seu planeta. Rotação sincrônica pode, portanto, ser um padrão natural de comportamento. Isto tenderia a refutar a alegação de Sandy de que a Lua da Terra foi estabilizada por meios artificiais. Ver nebecismo com mas negativa. Luas marcianas. Marte tem duas luas, Phobos e Deimos. O primeiro nome denota medo, o segundo, terror. Phobos é a maior das duas luas, seu diâmetro é de cerca de 16 quilômetros. Em 1944, no Observatório Naval dos Estados Unidos, B.P. Sharpless fez um estudo em profundidade das duas luas e descobriu um fato inexplicável. Phobos tinha uma aceleração secular. Isso significa que sua órbita estava declinando lentamente e que, dentro de algum tempo, Phobos se espatifaria em Marte. Sharpless não pôde explicar essa ocorrência incomum. As duas luas adquiriram notoriedade temporária nas teorias nebecista e ufológica, quando, em 1960, o astrofísico russo I.S. Shklovsky, depois de examinar a aceleração secular de Phobos, achou que nenhuma força celeste conhecida poderia explicá-la. Contudo, achou que seu comportamento orbital se assemelhava ao dos satélites artificiais da Terra. Concluiu, portanto, que Phobos era um satélite artificial produzido e lançado por uma civilização marciana adiantada, mas agora extinta. Essa declaração de um eminente astrofísico eletrizou a imaginação dos mundos científico e ufológico. Tão confiantes ficaram os nebecistas e ufólogos que alguns deles constituíram teorias elaboradas sobre a origem dos satélites artificiais marcianos. Outros simplesmente citaram isso como prova de seus argumentos de que a Terra foi ou ainda é visitada por seres extraterrestres. Todas essas teorias e as especulações que engendraram ruíram abruptamente quando o Mariner 9 enviou fotografias de Phobos para a Terra. Descobriu-se que as luas tinham marcas de varíola e crateras e eram de origem natural. Suas órbitas incomuns eram explicadas pelas suas dimensões e tamanhos irregulares. Este exemplo mostra como um mistério é explicado e dispensado cerca de 11 anos depois que a teoria das luas artificiais foi proposta pela primeira vez. Ninguém será capaz de argumentar mais que Phobos e Deimos foram manufaturadas por outrincons. Lúcifer. Nas religiões judaica e cristã, Lúcifer é o arcanjo rebelde, vaidoso e arrogante, punido por Deus e expulso dos céus. Literalmente, Lúcifer significa o que traz a luz. O termo é irônico, todavia, Lúcifer é identificado com Satã, o arqui-inimigo do bem e de Deus. Seu papel é enganoso, que leva ao homem luz falsa, conhecimento ou luz incompleta, conhecimento, a fim de enganá-lo sobre a verdadeira natureza do mundo de Deus, e assim manter o homem longe da verdade e de Deus. Alguns dimensionalistas, como o professor Clifford Wilson, por exemplo, acreditam que as forças do mal criaram os UFOs para enganar o homem. Ver Satã, dimensionalismo. Luz. Um tipo de radiação que varia em comprimento de onda de 4.000 a 7.700 unidades angstrom e que viaja à velocidade de 300.000 km por segundo. É a atividade responsável por tornar as coisas ou objetos visíveis. A luz também possui uma função biológica, como na fotossíntese, que precisa da luz para funcionar. A luz é a condição necessária para a existência da maioria das formas de vida. Para muitas formas superiores de vida, a luz também fornece uma ajuda psicológica indispensável. Os humanos, por exemplo, sentem-se mais à vontade e calmos durante o dia que durante a noite. Os olhos humanos não preenchem adequadamente sua função visual na escuridão. A incapacidade de ver adequadamente cria um sentimento de apreensão. Curiosamente, a maioria dos fenômenos ocultos ocorre somente à noite ou na escuridão. A luz é uma panaceia para muitos tipos de temores e de horrores. A luz também pode ser manipulada de forma a criar um laser. Um laser é uma luz que foi amplificada e dirigida num único raio concentrado.
Os raios de laser podem ser usados em benefício do homem, como quando são usados em delicadas cirurgias da vista, ou podem ser usados como terríveis armas de destruição. A luz também está intimamente associada com o fenômeno UFO, especialmente com os FAIs. A maioria dos UFOs são essencialmente tipos variados de manifestações de luz. A fonte dessas luzes, quer sejam naturais, quer produzidas por uma espaçonave, é uma das questões cruciais a ser ainda respondida sobre os UFOs. Ver. Laser. FAI. UFO. Luzes de Lubbock. Um caso UFO clássico envolvendo o avistamento de estranhas luzes verdes azuladas no céu de Lubbock, Texas. O primeiro avistamento informado foi na noite de 25 de agosto de 1951, aproximadamente às 9h20 da noite, por 4 cientistas que também eram professores de uma faculdade. Os avistamentos continuaram por mais de 2 semanas. As luzes apareceram primeiro em formação semicircular, mas depois surgiram informações aparentemente ao acaso. Uma das possíveis explicações oferecidas era que as luzes eram reflexos de lâmpadas de rua nos corpos de lavandeiras, pássaros aquáticos. Entretanto, isso não explicou como as luzes eram vistas em áreas onde não havia lâmpadas de rua. Em seu livro Flying Saucers, Discos Voadores, Donald Menzel, de Harvard, concluiu que as luzes eram simplesmente luzes da cidade refratadas. 5 fotografias foram expostas às luzes por Carl Hart Jr. 4 dos negativos foram examinados por especialistas no Laboratório de Reconhecimento Fotográfico de Wright Field. A conclusão oficial com relação às fotos emitida por Edward J. Ruppelt, chefe do Projeto Livro Azul, para a imprensa, foi que as fotos não podiam ser confirmadas como embuste nem como genuínas. Aparentemente relacionado com as luzes verde-azuladas de Lubbock, foi outro avistamento em Albuquerque na mesma noite. Na noite de 25 de agosto de 1951, uma testemunha de confiança e sua esposa viram um imenso engenho voar silenciosamente sobre sua casa. A nave era em forma de V e descrita como de 1 a 1,5 vezes maior do que um B-36. Não puderam ver sua cor, mas notaram que nas bordas das asas havia de 6 a 8 pares de luzes azuladas suaves brilhando. Foi feita rapidamente uma averiguação e descobriu-se que não havia aviões nas vizinhanças naquele momento. O avistamento foi mais tarde confirmado a Ruppelt por outro indivíduo cuja esposa tinha visto um objeto semelhante em Lubbock. Como as informações sobre o avistamento de Albuquerque não tinham sido tornadas públicas, ela não tinha meios de saber sobre ele. Ruppelt fez um relatório completo desses UFOs no capítulo 8 de The Report on Unidentified Flying Objects, o relatório sobre objetos voadores não identificados. Declara em seu livro que não se pôde chegar a nenhuma explicação conclusiva sobre os objetos de formato em V. Ruppelt insere neste capítulo uma seção um tanto crítica sobre um certo grupo que tinha acesso aos arquivos do Projeto Livro Azul e que voltaram sua atenção para as luzes de Lubbock. Este grupo não identificado era composto de especialistas em foguetes, físicos nucleares e especialistas em inteligência. Eles estavam convencidos que alguns avistamentos UFO eram genuínos e estavam convencidos de que as luzes de Lubbock e nas naves em forma de V eram avistamentos genuínos de naves extraterrestres. Apesar de sua apresentação objetiva da controvérsia sobre as luzes de Lubbock, Ruppelt encerra o capítulo com uma certa irritação. Admite que oficialmente as luzes de Lubbock eram desconhecidas, mas então declara que as luzes que os professores viram podem ser identificadas como fenômenos naturais muito comuns facilmente explicáveis. Regateia ao dizer que ficou satisfeito com a explicação de um cientista não identificado, que passou meses buscando a resposta, mas que desejava permanecer anônimo. Ruppelt também deixa de explicar como o fenômeno comum foi até descoberto, pois isto, diz, identificaria o homem a quem havia prometido anonimato completo. Ruppelt não identificou o fenômeno nem explicou por que, se era um fenômeno tão comum, facilmente identificável, os cientistas não foram capazes de identificá-lo como tal.